Hello everybody, my name is Jader, and in this video I'm gonna teach you how to change the OG Resident Evil 4 font characters by using my FNT tool. This is a continuation to my MDT tool video, which we use to change in-game text. Using FNT tool, you can change font characters to whatever you like, and even adapt new languages to the game. De tal texto, vocês podem editar os símbolos que aparece o texto, colocar tipo caracteres de outros idiomas, né, as letras de outros idiomas, ou colocar Firstly, FNT uses the TPL file type, but older versions of the game handle it differently. For any version that came in 2007 or before, including PC07 release and Wii ports, TPL will be the texture itself. For any version that came later, such as PS3, 360, UHD, and PS4, TPL will simply be a reference to the pack files containing the texture. In this video, I will be explaining how to use the tool for the latter case. In addition to the FNT tool, I've also made this executable called MakeIDX Font from PNG, which makes it easier to edit the spacing between letters or symbols. Here I have a list of every version and the corresponding executable for them, Little Endian and Big Endian. You should use the executable for your desired version. Big Endian is for GameCube, Wii, PS3 and Xbox 360. Little Endian is for UHD, PC07, PS2, PS4 and Nintendo Switch. The FNT file we are going to edit is commonp.fnt, which contains English, French, German, Italian and Spanish localizations. We can change text based on one of these languages. The pack file we are going to edit is 0f000001.pack. There are other FNT files which correspond to Japanese language and two Chinese language versions, but we are not going to touch them in this video. This is the main GitHub repo for the tool. It will be public for when I post this video. Under the repo, go to Releases and download the two zip files for our tools. Then extract our tools to the separate folders. Vocês vão vir aqui na atual DFNT, vocês vão vir aqui abrir, deixa eu abrir uma nova janela, e esta pasta aqui também vou abrir uma nova janela. Então aqui é a atual DFNT, então primeiramente o que nós vamos precisar? Vim aqui na pasta do nosso jogo. Now, go to your RE4 game files, Bio4 folder, font folder, and select the commonp.fnt file. Drop this file on top of our FNT tool, press enter to exit the terminal when it says finish. Two files will be generated, IDXFNT, which you can edit as text file, and TPL, which we are not going to touch now, since it's related to the pack file. I'll be explaining later how the IDXFNT and the FNT hex file work. It's actually quite simple. To get the texture file, go to bio4/imagepack.hd, copy the 0f000001 pack file. For convenience, paste it on the same folder as my pack2, which you can also find on my GitHub profile. Select the unpack.bat file to extract our texture. We will receive a single TGA file called 0000.tga. Here you can see all of the game symbols/characters, and you can edit them using GIMP, PaintNet, Photoshop, or whatever other software you like. GIMP, Photoshop, qualquer programa que tenha transparência e de preferência programa que também trabalhe com camadas. Isso vai facilitar muito. Então eu vou fazer aqui. I recommend creating a new layer here so you don't mess up anything. O meu arquivo que eu tenho de referência aqui, para ficar mais fácil de explicar. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu separei dois arquivos de referências. Vou abrir ele aqui também. Here I have a reference image, which represents the spacing between letters and symbols on our texture. We got a tool to generate it, so it gets really easier to understand what is what. I'll show you in a bit how to use it. Note that each character has a size of 64 by 64 pixels. It may even work using up to 127 pixels of width for a character.
but it may mess up with another symbol. So, it's better to stick with 64 by 64. Ocupa no máximo um espaço de 64 por 64. Esse é o limite que tu pode usar de um caractere. Na verdade, se tu quiser, pode estar extrapolando um pouquinho também. De 64 é a altura, que essa altura sempre é a mesma, tu não pode mudar. O tamanho da largura de 64 até no máximo é 127, até no máximo 127 pixels de largura. Tu pode estar extrapolando um pouquinho o tamanho. Mas daí tu vai estar utilizando o próximo caractere. Aqui está a nossa imagem. As motos hoje estão insuportáveis, não querem me ajudar, mas tá bom. Eu vou fazer Now, I'll create another layer for our hex mapping image. Note that each character has a hexadecimal number ID. For example, the space character has the 080 ID, while the 0 character is 083 ID. E daí que, por exemplo, o caractere que representa o zero, que tem o símbolo do zero, que nós vamos para representar o zero, aqui ó, peraí que eu perdi de vista, aqui ó, é o 83. O espacinho que tem o ID 83 vai ter o símbolo zero. Por que a gente usa isso? Porque a gente tem que se situar para estar mudando aqui, arrumando aqui o arquivo MDT encoding, que nós vamos estar usando, para poder colocar na hora de a gente digitar o nosso texto, tá podendo usar o nosso caractere, ou usando ele, dando o nome, atribuindo o nome, ou usando em hexadecimal. Para a gente colocar em hexadecimal, nós temos que saber em que posição que ele está. Então a gente pode... You can see that every single character here has an ID. 83 is 0, 84 is 1, and so it goes. So, what I'm gonna do here is add a new character to the game. For this example, I'll be adding an emoji. Como vocês estão vendo aqui como que funciona, então, ó, o 83 é o símbolo 0, o 83 é o símbolo 0, depois ó, 84 está aqui o símbolo 1 e vai indo. Vocês vão ver que está em ordem aqui a numeração do que é a representação do que cada caractere que vai aparecer no arquivo para vocês digitar, está em ordem aqui o ID com o símbolo que está aqui. Daqui ó, esse daqui é o AMP, que é o 8F, é esse caractere aqui. Aqui eu escrevi porque não tem como escrever aqui sozinho, colocar um comando. E por exemplo aqui o start, que é o 9F, que é esse aqui, ó, o 9F é a estrelinha, é star, na verdade, eu pensei errado, só tá escrito star aqui, que é a estrela em inglês, que é essa estrela que tá aqui, e depois ainda em ordem, cada símbolo desse vai estar aqui certinho em ordem do que é cada símbolo. Então, eu vou estar adicionando um novo símbolo aqui agora, aqui no espacinho 84, eu vou estar adicionando um novo símbolo e vou estar ensinando a editar o espaçamento manualmente, e depois eu vou estar ensinando vocês a como calcula todos os espaçamentos de todos os caracteres automaticamente, então você não vai ter que precisar se preocupar em calcular espaçamento manualmente. Eu só vou estar ensinando para tu saber como funciona manualmente e para saber como que a Atoll faz automaticamente. Então agora eu vou estar inserindo um novo caractere. O que eu vou estar colocando nesse novo caractere? Eu vou estar inserindo um emoji para mostrar dentro do jogo um emoji que eu vou estar colocando agora. Então vamos pegar um emoji, primeiro nós vamos estar editando a imagem, depois eu vou estar editando o arquivo FNT. Então vamos primeiro, agora eu vou colocar de volta a transparência de volta aqui para mim. Então aqui ó, o espacinho, já que eu tenho espacinho, We're going to use the 184 ID for this. e vai ganhar o ID de 184. Então vamos vir aqui, eu já separei aqui um lugar para pegar um emoji, vamos pegar um emoji qualquer, vou tirar uma print aqui que fica mais fácil. Vou voltar aqui no meu editor e tem que lembrar que ele tem que ter o tamanho de 64 pixels por 64 pixels. Se o meu emoji estiver muito grande, eu vou ter que reduzir o tamanho do meu emoji. So, let's take this smile face. It already has a 64 by 64 size, but we would need to resize it if it was bigger or smaller. Eu posso fazer até na mesma camada aqui e vamos tentar alinhar ela para não dar centralizado nela. Eu acho que ela vai ficar aqui boa. Aqui, esse branco aqui, se eu não apagar e deixar transparente, vai aparecer no jogo. Now let's erase this white background from the emoji, since everything that's inside its space would appear in the game. Then we will erase the spacing reference layers, so we can save our file with a new character. Então vamos salvar aqui no TGA, 32 bits. Our bit intensity is 32, and for the HD version we can compress without problems, but this is different for other versions. Então colocar como 32 bits para ele continuar tendo a transparência, eu posso estar comprimindo o arquivo também. Então salvei, o meu arquivo agora tem a carinha de emoji no meu ícone ali na imagem.
Agora vamos fazer repete. After saving, we can see that our TGA file is updated with the emoji, and now we can use the repack bat file, so the pack file is also updated. Then, we can redrag our updated pack file to the game's original files. Para dentro da pasta do jogo. Substituir o jogo. Agora eu vou explicar como que funciona o arquivo FNT. A gente editou a imagem, né? Colocou o íconezinho da cara feliz. A gente fez repack do arquivo. E agora eu vou estar explicando realmente o arquivo. Now, let me explain how to use the FNT file. Tá aqui dentro de onde ele vai ficar mesmo. Então nós temos aqui, nós abrimos já aqui ele. First of all, we have all of these header stuff. We don't really know what it is used for, so we can leave it alone. Não tem problema, então vamos aqui. Eu vou estar explicando junto aqui o arquivo FNT. Então como é que é? These first four numbers, 20000000, are the offset for the TPL file, which is pointed here. Eu vou estar explicando no final do vídeo, para caso você quiser aumentar a quantidade de caractere que tem dentro da fonte. Nós vamos usar por enquanto a quantidade de caractere, de espaço de caractere que o arquivo nos deu. Então, esse segundo aqui. This next offset, that starts with 80, points out to the spacing table, which starts at this point. The rest of these characters refer to the headers I've talked about. Now we have here the font spacing stuff. For each character, you have a starting point and an ending point. Each of these values is a byte. The difference between IDX FNT and FNT is that IDX FNT shows IDs in decimal, while FNT works with hexadecimals. That's the reason why 24 shows as 18 in the FNT table. To make this easier to work and understand, let's go back to our reference image. Esse arquivo com a numeração também eu vou estar ensinando a estar fazendo ele. Então o programa que cria, então vamos ficar aqui. Ó. Aqui é 80, o espaçamento desse daqui é o caractere de espaço. E daqui 81 é o próximo, 82 é o próximo. Então nós vamos. You can see that every character up to 183 has a starting and ending point in our IDX FNT file. However, our emoji isn't listed here. This will make our game crash, so we gotta add the emoji to this list with the right spacing. I'll teach you how to do this now. Mas no momento que eu colocar espaçamento para o próximo caractere, que é o 184, que a gente editou, o jogo vai estar, como que vai ter ali a informação, o jogo vai estar reconhecendo e vai estar conseguindo exibir esse caractere. É o que nós vamos fazer agora. First, I'll teach you how to do it manually. Then, I'll show how to use another tool I've created that auto-calculates these spaces. Automaticamente vocês não vão mais precisar ter que mexer, abrir e ter que editar esse arquivo, porque a TOL vai calcular o espaçamento de todos os caracteres automaticamente para vocês, e vocês vão ter que só se preocupar e estar editando a imagem corretamente. Então vou colocar aqui, vamos adicionar aqui o espaçamento. For convenience, we're going to see how the division symbol spacing is calculated. Spacing is calculated inside the 64 pixels width of every character. Mais fácil para vocês entenderem, depois eu vou estar calculando o do meu próprio caractere que eu acabei de adicionar, que é esse símbolo aqui. Então, aqui for the division symbol, starting point is on the 14th pixel column, as you can see on the list. Ending point is at the 50th column, which is the first column where there is no more pixels occupied by our division symbol. Dá bastante zoom, ignora o símbolo que está, a numeração que está atrás. Ó, a gente só vai considerar o que está aqui, ó. Então, aqui, ó, esse é o 0, então é 14. Então, 0, 1, 2, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É essa aqui, ó. Essa coluna aqui, deixa eu ver aqui de cima, é a partir dessa coluna aqui. Então, aqui, ó, essa coluna está incluso, o pixel dessa coluna está incluso. Então, esse pixel vai indo, todos esses pixels vai ser incluso para ser exibido no caractere. Agora nós vamos ver qual que é o caractere, onde que é a coluna que termina e para de ser exibido o caractere, a imagem aqui no caso. Então aqui é a coluna 50, a coluna 50
ela não é inclusa, então até a coluna 49 vai ser exibida. Então vai ser a partir daqui. Agora vamos descobrir qual é a coluna. So, we know there are characters shown from the column 14 up to the column 50. Note that you need to count starting 0. Also remember we need to stop counting the column 50 instead of 49, even if it doesn't have any visual information. O meu caractere vai ser exibido daqui até aqui. Quer dizer que do 14 até o 50 é isso. Ele vai selecionar do começo aqui do meu caractere até o final. É isso que ele vai pegar. Ele, é assim, ó. Esse é o tanto que é exibido para esse caractere. É a coluna. Então seria a coluna. A gente está contando a horizontal. Então pega da coluna 49 até a coluna 50. Considerando que a contagem começa em 0. E o da coluna do final ela não contabiliza para ser visto. É a 49 que realmente vai ser exibida no jogo. É assim que é contabilizado. Então vamos contabilizar aqui o nosso caractere. Now, let's do the same process, but with our emoji. 0, 1, 2, 3, 4. You can see that our emoji starts at column 5, so that's our starting point. Making a quick selection, the program tells us that our ending point is 59, so let's add that. Then, let's save. É 59. Acaba no 59. Começa no 5 e acaba no 59. A gente salva o nosso arquivo aqui. Agora eu condicionei o espaçamento de um caractere a mais, que é o 184. Beleza. Eu já tinha feito o repack do pack e colocado na pasta certa. Agora vamos fazer o repack aqui do aqui. Now we can repack this IDX FNT file, and we can see that the FNT file is updated with our new values. Ó, então aumentou aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá representado em XML. Tu viu que adicionou mais um, que a gente adicionou mais o espaçamento para esse caractere. Agora tá pronto. Nós temos no arquivo FNT para referenciar e na imagem. Agora vamos arrumar o nosso arquivo aqui também para dar um nome para esse caractere. Eu vou estar ensinando a colocar com o nome e ele em hexadecimal no coisa. Eu também vou estar editando de novo o MDT para vocês verem no jogo. Né? We can now go to the MDT2, which we will use to add a name to our new symbol. Carinha feliz, which means smile face, seems good. Espaço, coloco o ID 01 84. Esse é o ID 84. Agora nós nomear ou não o caractere não é obrigatório. Se quiser colocar ali diretamente em hexadecimal, não é obrigatório nomear ele aqui. Então vamos dar um nome para ele aqui, ó. Carinha feliz. Eu vou dar o nome de carinha feliz pro meu caractere. Carinha feliz, mas assim não posso colocar. Tem que colocar uma única letra, um único dígito para ele, ou colocar assim. Now, if you're not going to name your character with a single symbol, you need to use an ampersand at the start and a semicolon at the ending of your string. Não tem a vírgula. When you're adding a new character, make sure to add a comma. The last character of this list doesn't need a comma after it. Save now. Vou ter que extrair de novo, que eu não tenho mais aqui. Go back to r100_018.mdt and extract it if you didn't before. Estou no idioma inglês. I'll open the file I want to edit, which is the English one. Let's edit the very first text available, like I did in my last tutorial. Alright, esse é o meu símbolo novo, which means this is my new symbol. Then I'll add our new symbol with the name we gave it on the MDT file. Alternatively, we can use the hexadecimal equivalent, which is ampersand 0x184, semicolon. Vírgula, que nem eu escrevi aqui no outro aqui que nem eu configurei aqui, ó. Tá igual aqui, ó, carinha, feliz, eu escrevi aqui errado. Vamos arrumar aqui, ó, feliz, e aqui tá igual, feliz. Ou também a gente pode colocar o mesmo, Then I can write ampersand 0x183 semicolon symbol, which will show up the division character. Make sure to add spaces to your texts. Que caractere de dividir. Então, agora no meu texto vai aparecer, esse é meu símbolo novo, vai aparecer a carinha feliz,
depois vai aparecer de novo a carinha feliz, porque ele é a do ID 184 e depois o caractere de dividir, e entre tudo isso vai ter os espacinhos, porque aqui eu coloquei espaço aqui no meu texto. Então vamos salvar e vamos recompilar aqui. Aqui tem que recompilar de novo aqui o meu MDT. Né? Now let's recompile our MDT file and repack the R100 file using the .udas tool. Fiz o repack, tem que fazer o repack do R100 também, para estar funcionando, o jogo reconhecer, estou com o R100 selecionado. Agora aqui, a tal do Datudos, fiz repack, então conferindo, tem que editar a imagem, fazer repack do arquivo pack, editar o FNT, fazer repack do FNT, o nosso texto, a gente edita o nosso texto, faz repack do MDT, faz repack do UDA, e agora para ir no jogo, para ele reconhecer o texto, nós temos que voltar para o menu. If you've done everything right, you can go back to the main menu of your game, if it's already open, and start it to see your new text on the map. Então, o FNT eu vou ter que voltar para a tela de título do jogo, porque senão ele não vai estar reconhecendo o FNT carregado novo e o jogo pode estar crashando. Então vamos vir aqui está o texto que eu deixei no último vídeo. Aqui, ó, o texto, não. Unfortunately, text in RE4 often gets squeezed. This doesn't happen with Japanese characters. If you wish, you can set the starting and ending point to 0 and 64, so the space gets better used. Tudo vai ficar achatado. Se tu não quiser que não fique achatado, tu vai ter que esticar dentro da imagem, para na hora que o jogo achatar a imagem ficar quadrada. Tu vai ter que descobrir o tanto que tu vai ter que esticar na imagem para no jogo ele achatar o tanto que ele achata para ficar quadrado. Não tem o que fazer. Então aqui, ó, já aqui descobrimos, adicionamos um símbolo novo, a gente fez o cálculo do espaçamento e ele apareceu ali. Beleza? Agora só para saber pausar o espaço todo que tem ali do símbolo, como eu falei, voltando aqui, você pode colocar aqui 0 e 64. Se tu colocar no start 0 e no endpoint 64, ele vai usar o espaço todo. Beleza? Aprendemos a adicionar símbolos novos, um de cada vez, e calcular manualmente o espaçamento. Mas calcular manualmente o espaçamento não é legal. E agora eu vou estar ensinando a usar a TOL, que calcula o espaçamento automaticamente para todos os caracteres. Então vamos nessa TOL agora. Que é essa aqui, ó, make dx PNG, que eu já abri ela e está aqui. O que precisa para essa TOL funcionar? Now I'll teach you how to use the tool that auto-calculates the spacing. O arquivo de imagem mesmo. First, get your TGA file and save a copy of it as PNG. A página de TOL já está aberta aqui, está aqui aberto. A nossa imagem que apareceu lá no jogo. If you wish, you can double the image resolution. And each character will have a 128 by 128 canvas. However, the FNT file will still consider as if it has a size of 64 by 64. The tool which calculates the spacing doesn't have any problems with this. 4 pixels que tem, aqui tu quer aumentar a resolução da imagem, tu tem que dobrar a resolução da imagem, daí se tu dobrar a resolução da imagem, cada caractere agora tu vai ter um espaçamento de 128 para poder manipular também. Só que daí dentro do arquivo FNT, ele considera como se tivesse 64 pixels a cada caractere. Mas aí a TOL que calcula automaticamente o espaçamento ela já se vira com isso. Então tu só tem que editar a imagem e passar para a TOL para fazer o que ela precisa fazer. Então aqui nós vamos salvar como e salvar aqui, ó, esse arquivo como PNG, aqui, ó, PNG, para a TOL conseguir reconhecer a imagem. Toda vez que a gente editar a imagem, então nós vamos salvar ela em PNG e em TGA para poder colocar no jogo. Aqui pronto, está salva a nossa imagem como PNG. Eu vou já opcionar a nossa imagem aqui em PNG e também agora vamos usar. Now open this config FNT file. I'll teach you how it works now. O HD aqui, que é a versão que nós estamos editando. Vamos precisar desse arquivo aqui. Então a gente copia para cá. Aí beleza. Agora eu vou estar ensinando como funciona esse arquivo aqui. Como ele funciona. In this file, there's overlay data that you can edit if you wish to force resize or space specific characters. If not, you can just leave it alone. As informações do reader de volta.
volta, porque ele vai gerar um arquivo novo IDX-FNT, que é o que precisa para fazer o repack, para criar um arquivo FNT, ele vai toda a vida vai gerar um arquivo IDX-FNT para tu usar para fazer o repack, e aqui ele vai fazer a sobreposição dos espaçamentos. Então tem os espaçamentos que tu não quer que a tal calcule, tu quer sobrepor, é assim que tu vai usar. Tu vai escrever a mesma nomenclatura e aqui vai estar sobrepondo esses espaçamentos. Aqui eu estou dizendo, esse daqui é o do caractere de espaço, esse é daquela setinha da direita, setinha para baixo, que são usados para vários lugares dentro do jogo, então tem que deixar esse espaçamento. E aqui são os dos botões também. Os dos botões também dentro do jogo já tem um espaçamento próprio, e é bom deixar o que já vem por padrão. É por isso que eu já deixo para substituir aqui. Agora vamos estar explicando o que serve isso aqui. There's also some important settings, which we'll take a look. O padrão tem 32. Horizontal char count is about how many symbols there are horizontally positioned within the image. I recommend not changing this. Vertical char count is the same thing, but for vertical. I'll explain later on how to properly increase this if you wish to. Base horizontal char length is always 64 for HD English file versions. For HD Japanese and Chinese, the value will be 28. For older versions like PS2, it is 32. No need to change this. You can change these extra margin options, so symbols don't get too close to each other in-game. By default, I use one for each. Somente o espaçamento limite aqui, que é esse daqui coladinho no caractere. Ele vai, se tiver em 0 é isso. Se colocar 1, ele vai adicionar mais um espacinho em cada um. Vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó, com um espacinho a mais, ó. Ele vai deixar uma bordinha a mais de espaço em branco, para não ficar tão colado um caractere um no outro. Daí você pode ir configurando para achar como que fica melhor. Se estão muito colados ou não tão colado um caractere um no outro. Eu deixo por padrão 1, mas tu pode colocar 2 até, ou deixar em 0 para ver como é que fica, como tu prefere. Minimum char length refers to the minimum space that should be occupied by a symbol, even if it's small and only actually use 3 pixels, for example. By default, I use 12. Ele vai colocar o espaçamento como se esse caractere tivesse 12 pixels, ou mais, né? 12 pixels tivesse. Então, check alpha simply checks when a pixel column is completely blank to state the character's starting point, and another one to check the endpoint. No need to change it from 10. Como espaço em branco, e onde que não tem alfa, que é a parte que é a cor preta e a branca, é onde que ele vai considerar para ter o caractere. Então a explicação desse caractere realmente aqui já veio prontinho para usar já aqui. Vocês vão mexer nesses dois aqui para ver como é que vocês acham melhor. Então como é que você usa esse arquivo e a imagem. Você vai pegar a sua imagem. Now, to use this tool, you just need to drag the PNG file we made earlier to it, and 2 new files will be generated. The first is checkpng, which is the reference image I've been using. Red represents what will be shown in the game, and blue represents what won't be shown in the game. You can see that extra margin of 1 pixel we talked about earlier. The second one is our automatically created IDX FNT file. Ele calculou para você, então nós podemos vir aqui abrir com o editor de imagem também, ó. A gente copia e coloca aqui, faz uma nova camada, coloca para baixo e depois vê que ó, é assim, ó, ele calculou também aqui, ó, o espaçamento com o meu personagem aqui, deixando, ó, um pixelzinho de espaço entre o caractere, ó. E aqui não é exibido e aqui é exibido. Aqui é a mesma coisa, ó, deixou, como eu falei, um de espacinho para cada um dos caracteres aqui, ó, calculou automaticamente para todos os caracteres que estavam aqui. E ele criou daí o arquivo deixei, ó, prontinho calculado. Agora é só recompilar aqui, colocar de volta aqui na pasta de fonte dentro do jogo aqui, essa pasta, ó, daí nós vamos... Now take the 0000 IDX FNT file, rename it to common_p IDX FNT, and repack it. Tá com o mesmo nome que tá aqui, então vamos deletar e colocar aqui, e aproveitando para ficar com o nome certo, essa imagem nós vamos renomear para depois já vir com o nome certo. Aqui posso excluir, não tem problema. Então aqui, ó, agora vamos fazer repack, daí tem que puxar aqui de novo, essa outra tal aqui nós sempre vamos usar ela também. Fizemos repack, tá repack, a imagem não alterei, vamos ver como fica no jogo. Então para ver como fica no jogo, aqui os caracteres vão ficar com um espacinho um pouquinho a mais. Então vamos cá, tem que dar retry de novo para voltar no menu.
Entering the game, we can see that our text is a little more spaced. Faz muita diferença, foi igual. Agora eu vou estar adicionando. Agora eu vou adicionar um monte de novo caractere, porque a atual vai estar calculando automaticamente o espaçamento para todos os nossos caracteres que a gente está novo. Então agora eu vou adicionar um monte de caractere. Eu vou estar adicionando para vocês, para mostrar aqui que tem como fazer. Now I'll add some Russian characters to the game so you can see what it looks like. I've configured this earlier so I can just show you guys on the video. Usar como de exemplo. Então nós temos aqui, então deixa eu abrir essa imagem aqui. Então nós vamos editar. Onde é que está os meus caracteres? Já deixei separado. Aqui, esse daqui é o que eu vou colocar lá no arquivo MDT para estar podendo, quer dizer, no arquivo o MDT encoding para poder estar digitando esses caracteres. E então vamos adicionar eles aqui no nosso arquivo de fonte. Então aqui, ó, já deixei separado aqui os meus caracteres em russo aqui para poder estar usando. Então vamos ver aqui, ó, vamos pegar aqui minha imagem de referência para poder posicionar corretamente os caracteres, porque a altura, a altura tem que deixar certinho a altura de todos os caracteres para aparecer, porque não tem como configurar a altura pela própria tamanho da imagem, né? Então vamos ver aqui, copiar daqui para cá e vamos posicionar aqui onde que eu já deixei pronto para posicionar. Eu deixei pronto para posicionar nesse espaço aqui, ó. Eu já configurei para usar essa numeração aqui, para eu ter que digitar em vídeo um por um a posição de cada caractere. Então tá aqui, ó. Que numeração que vai seguir esses caracteres, que numeração que eles vão ganhar agora. Vamos pegar aqui, vamos substituir a imagem, que eu ainda não... We have this blue image, which I'll teach you how to generate in a bit. With it, we can see what IDs these Russian characters receive. Já tá aqui, ó. Já configurei para esse A aqui ser um 0, esse outro B aqui um C, já tá prontinho. Então, vou deixar aqui. Então, desmarca aqui. Vamos salvar de novo a nossa imagem PNG. Pera ali. Beleza, salva a imagem com PNG. E eu vou salvar de novo a nossa imagem aqui. Deixa eu deletar isso daqui. E salvar a nossa imagem em TGA também. Vamos salvar aqui. Salvar como. Substituir a nossa imagem em TGA aqui, ó. Let's replace this TGA image, save, and repack it. Aqui, ó, nossa imagem, que vai para o arquivo PEC. Esse aqui está escrito 00.tga. Esses outros arquivos são desconsiderados no arquivo PEC. O arquivo PEC só coloca os arquivos de imagem que estão enumerados certinho. Então vamos fazer repack no nosso arquivo PEC. Aqui, ó, repack. Fazemos repack. Agora vamos substituir de novo. Deixa eu vir aqui nessa pasta. E vamos colar para cá, ó. Copia, substitui, ó, tem a imagem no pack, só que agora tem que configurar também o FNT para funcionar e o jogo não crashar. Ele tem que ter a numeração lá do espaçamento dentro do arquivo FNT. Então nós vamos nós vamos calcular manualmente, quer dizer, automaticamente. Now I'll grab these two files and drop them on the tool. New files were created considering our new Russian characters. Ele vai estar criando, ó, ele criou o nosso IDXFNT para a gente fazer repack do FNT e o nosso arquivo de referência aqui, ó, e aqui ele fez, esse é o espaçamento que ele fez para aqueles caracteres da fonte que são símbolos do idioma russo. Esse é o espaçamento que ele fez. E agora aqui também tem esses arquivos agora, como que eu coloquei aqui no final, agora essas numerações que estão aqui em cima também nós vamos poder estar usando, mas os caracteres vão estar tudo em transparente porque não tem nenhuma textura nesse lugar. Então vamos ver aqui, ó, se a gente for abrir, ele criou a numeração até aqui, ó, até o último que tem lá, então o arquivo 1FF. E aqui esse 200 está além da tabela, eu vou estar explicando depois, porque nós temos numerações que ficam depois da tabela. Esse 200 que na verdade é um caractere também de espaço. Eu vou explicar depois porque é um caractere de espaço. Então vamos fazer repack aqui também. Replace the IDXFNT file and repack it. Substitui. Vamos precisar do FNT e o TPL que já veio junto. A gente extraiu o arquivo FNT que é um TPL. Agora vamos fazer repack. Então a gente faz repack. Ele fez repack, pronto. A gente tem um repack do FNT e da textura. E nós vamos poder estar usando já os caracteres russos. Então vamos editar, vamos colocar agora dentro do MDT para poder estar usando esses caracteres russos. Se eu não colocar dentro do MDT e eu digitar caractere russo aqui dentro, o atual vai dar erro porque ele não está reconhecendo. Então eu tenho que colocar aqui os meus caracteres russos. I'll add the new characters to the table now. There's no problem if you skip numbers. Aqui que o último
não pode ter vírgula, e aqui tem que ter vírgula. Eu adicionei aqui, ó. Aqui tu viu aqui, ó. Pulei numeração. Não tem problema. Os que estão sem numeração só não vão ter nome. As numeração que não estão aqui, eles só não tem um nome. Eu pode colocar como tanto o número ou tanto o caractere que eu coloquei aqui, que são esses caracteres aqui. Agora eu posso estar digitando, tá aparecendo no jogo. Então vamos vir aqui, ó, o C00, como que eu expliquei. Deixa eu ver se tem na imagem aqui ainda. Eu já apaguei, mas é o que eu tinha explicado, não, que aqui vai ser um C00, depois um C01 e assim por diante. É por isso que eu coloquei aqui o símbolo A, tem que colocar certinho o que é cada coisa, porque senão depois tu vai digitar uma coisa e no jogo vai aparecer outra. Então tem que fazer onde tu colocou o teu grifo do teu caractere do teu idioma, tu tem que colocar também aqui certinho a posição certa. Aqui a gente colocou, eu escrevi aqui, agora eu posso estar escrevendo aqui em russo. Onde que eu vou arrumar texto em russo no navegador do Edge, que eu tenho fechado antes. I'll get some random Russian text just so we can add it to the game and see how it looks like. Eu não sei nada de russo, então é aqui que eu vou conseguir meus caracteres russos para funcionar no jogo. Então eu adicionei lá na fonte, eu adicionei tanto na textura, tanto no FNT para reconhecer, adicionei o MDT encoding para o meu programa reconhecer também os caracteres, e agora eu vou estar escrevendo dentro do MDT para aparecer dentro do jogo. Então aqui vamos tocar agora, deixar o primeiro texto em paz ainda, e vamos mudar esse texto aqui. E aqui escrevi meus caracteres em russo. Aqui, lembrando, esses arquivos de texto são tudo TF8, são caracteres do TF8. Aqui eu escrevi, e se a minha torre reconhecer todos os símbolos, ela vai conseguir Russian text added. Now we can repack it again and also repack the UDAs. Ela reconheceu, ela conseguiu fazer repack, tá no meu arquivo MDT. Agora fazer repack também do UDAs, né? Que o arquivo tem aqui para dentro do UDAs. Fizemos repack tudo que precisava. Agora vamos no jogo. Lembrando que dentro do jogo vai reconhecer. Now let's see the Russian text and the smile face. Inicial do jogo para poder carregar o arquivo FNT de novo, tanto o arquivo FNT quanto a textura. E agora nós vamos ver a nossa carinha feliz e nosso texto em russo também, porque nós estamos, que a gente colocou dentro do arquivo de textura. E aqui está o nosso texto em russo que nós escrevemos, agora aparece também em russo dentro do jogo. E aqui nossa carinha feliz, que eu coloquei também, ou qualquer outro símbolo, qualquer coisa que tu desenhar lá, aparece aqui. Como eu falei, configurando o ID certo, colocando o ID certo, escrevendo certo, editando a imagem do jeito correto, aparece aqui. Essa é a primeira etapa de estar editando o arquivo do arquivo de textura. Agora essa é a primeira parte do tutorial. Se tu entendeu até aqui, tu já consegue estar editando o texto do jogo, tá editando o MDT encoding, tá adicionando novos caracteres, editando texto, adicionando novos caracteres, colocando símbolos, já consegue fazer bastante coisa. Agora, a partir daqui do tutorial é um adicional, eu vou estar explicando como aumentar a tabela de caractere. Ali nós temos um limite de um tanto de caracteres, vamos calcular aqui, por exemplo, que é 32 linhas vezes 12, 32 colunas vezes 12 linhas, temos um total de 384 caracteres que nós podemos estar colocando no jogo. E agora, em seguida, eu vou estar ensinando a como aumentar a quantidade de caracteres, colocar mais e mais caracteres além desse limite. Mas só que essa informação eu vou estar deixando para um próximo vídeo, porque esse vídeo já está muito longo e já é muita coisa que eu estou explicando já. Opa, calma, antes de eu acabar. Lastly, I'll show you how to use one last tool I forgot to show, which is Make Sprite Sheet Infos. Vocês vão vir aqui na pasta, além do Make DXFNT que eu estava explicando anteriormente, que tem esse Make Sprite Sheet e ele simplesmente serve para informação. Grab the config FNT file and the common PNG file and drop them on top of the tool. 3 PNGs will be generated. The first one is the ID map starting in 080. The second one is the same, but starting in 200. The third one is the combination of the first two images, showing what space they share by themselves. Essa numeração usa as mesmas posições da mesma imagem. A mesma imagem, se tu colocar uma dessas numerações, lembrando de configurar também o espaçamento, vocês têm que colocar, que a calcula automático não coloca. Se vocês colocar o espaçamento manualmente lá, de algum desses posições, no arquivo IDXFNT, e se vocês acessar essa numeração, vai ter o mesmo símbolo que estava dentro do mesmo ID dessa outra tabelinha aqui. Então, quer dizer, depois que acaba a numeração, ela volta lá pro topo da imagem e começa a sequência novamente. Essa outra imagem que tem aqui tudo junto é como fica as numerações com as duas numerações juntas, onde que a posição que ia ficar da representação dos caracteres. Mas eu já estou me alongando aqui, porque isso daqui também já é uma explicação para o próximo vídeo de FNT. Opa, eu sou o Jaderlink. I'm Jaderlink, and this was the first part of my FNT tutorial. In the next tutorial, I'll teach stuff like how to increase the character table size.
This video was translated to English by Uncle Drox, or Tio Pedroca. Se inscreva no canal, se inscreva, dá like no vídeo e tchau.